Olá, amados, sejam bem-vindos. Nós vamos discorrer agora sobre o tema Então Virá o Fim. Essas são palavras de Jesus no sermão profético que ele proferiu no Monte das Oliveiras, depois de uma conversa com os discípulos acerca da destruição do templo, que eles perguntaram quais sinais haveriam da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus proferiu esse maravilhoso sermão profético ou escatológico, e ele proferiu essa palavra, então virá o fim. Ele falou algumas coisas poderosas, esclarecedoras, e disse que depois disso viria o fim. Então este é o tema que iremos abordar agora, que o Senhor nos abençoe. Mateus 24, de 10 a 14. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então virá o fim. Essa palavra então indica que alguma coisa tem que acontecer antes. Está muito claro que algo tem que acontecer primeiro antes que venha o fim. E a palavra diz que o evangelho tem que ser pregado a toda etnia, a todo povo, não menciona indivíduo, mas a todo povo, nação e etnia, antes que venha o fim. Mas esse fim, que fim é esse? É o fim do mundo, o fim de todas as coisas, fim do milênio, fim do império das trevas, fim da grande tribulação, fim da era da graça? Se o texto se refere ao fim de todas as coisas, então podemos crer que a pregação a cada povo e etnia não está relacionada com a volta de Cristo e com o arrebatamento da igreja. Isaías 66, 18 e 19. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem um dia em que juntarei todas as nações e línguas e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e o que deles escapar enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, a Tubal e a Javã, até as ilhas de mais longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Se o texto se refere ao fim da grande tribulação, certamente a pregação do evangelho para todo povo e etnia também não está relacionada ao arrebatamento da igreja e à volta de Jesus. Nós vemos em Apocalipse que haverá um anjo que pregará o evangelho eterno durante a grande tribulação. Nós temos também as duas testemunhas de Jesus falando na grande tribulação e ainda os 144 mil. Nós veremos esses temas mais à frente, mas certamente, se o texto se refere ao fim da grande tribulação, não se relaciona com a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Apocalipse 14, 6. Vi um anjo voando pelo meio do céu, portador do evangelho eterno para evangelizar aos que habitam sobre a terra, a saber, a cada etnia e tribo e língua e povo. Se o texto se refere ao fim do milênio, certamente a pregação do evangelho a todo povo, a toda etnia, não se relaciona com o arrebatamento da igreja e com a volta de Cristo também. Porque no fim do milênio a Bíblia menciona que todos o conhecerão, assim como as águas cobrem o mar. Jeremias 31, 34. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Isaías 11, 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Se o texto se refere ao fim do império das trevas, da aniquilação do mal, a condenação final de Satanás, do anticristo, da besta, do falso profeta, dos seus anjos, de todos aqueles rebeldes com ele,
também a pregação do evangelho a todo povo e etnia não se refere ao arrebatamento da igreja e à volta de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Se o texto se refere ao fim da era da graça, sendo preciso que este evangelho seja pregado a todo povo e etnia antes do fim do tempo dos gentios, que o Senhor nos ache trabalhando. Nós que trabalhamos na vinha, nós não esperamos sinais, nós esperamos o som da trombeta. Tiago 5:7. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Filipenses 1:23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Bem, a questão de semântica. Muitos têm se confundido aqui. Paulo não está trazendo um sentido absoluto. Ele não disse que o evangelho já havia chegado completamente no mundo inteiro. Se nós olharmos os versos iniciais, a gente vai ver uma explicação para isso. Colossenses 1, de 2 a 6. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e parte da paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre nós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Paulo estava destacando para os de Colossos que o evangelho que eles estavam recebendo era o mesmo evangelho que havia sido pregado em todo o mundo, não era um evangelho diferente desse. Lucas 2:1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. A palavra mundo aqui em Lucas, da mesma forma que em Colossenses, ela quer dizer terra habitada, oikomene, né? Significa terra habitada, e isso vai trazer o significado real do texto. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Romanos 1:8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Esse trecho aqui de Romanos estava querendo enfatizar que os de Roma, a pregação dos de Roma estava alcançando toda a região. Infelizmente a palavra mundo em português ela é muito ampla, ela engloba muitos significados, que em grego, por exemplo, nós temos a palavra aion, que quer dizer um período de tempo, temos a palavra cosmos, o mundo físico, temos a palavra oikomene, a terra habitada. E nesse caso de Romanos, a palavra é oikomene, né, que significa aquela região que eles estavam sendo alcançadas pela palavra que se pregava em Roma. Romanos 10:18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Atos 17:6b. Esses homens que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui. Atos 24:5. Temos achado que este homem é uma peste, aquele que atiça tumultos entre todos os judeus e em todo o mundo. Amados, esse ide do Senhor é para nós hoje, indubitavelmente, é nosso. Que o Senhor nos ache trabalhando com as mãos no arado. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16:15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amados, nós como pregadores do Evangelho devemos anunciá-lo com poder, amor e moderação, e com intrepidez, mas sabendo que a palavra traz salvação, mas junto com ela traz condenação também. 2 Coríntios 2, de 14 a 16. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, os que se salvam e os que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? João 3, de 18 a 20. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Amados, amo, apoio, me envolvo com missões, igreja é missão. Eu queria fazer só uma pequena reflexão acerca das palavras de Jesus. Primeiro Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria e depois os confins da terra. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Olhando o nosso Brasil, por exemplo, eu acho que eu não erraria muito se eu categorizasse o Brasil como uma das nações dos confins da terra, tomando logicamente Jerusalém como referência. Então, em Jerusalém, a igreja foi instituída em Jerusalém, em Pentecostes. Daí ela se espalhou, ela saiu, ela começou a pregar o Evangelho, começou a ser perseguida e começou a ir para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Todos os lugares significa que a primeira região que foi evangelizada, a primeira região da terra a receber o Evangelho, foram as regiões em volta de Jerusalém. Aquelas nações todas em volta de Jerusalém. Se você observar bem, a maioria das nações hoje que são tidas como não alcançadas, elas fazem parte daquele grupo perto de Jerusalém. A janela 10x40 é um exemplo. Não estou querendo aqui, criar um conceito novo. Estou dizendo que aqueles lugares todos já se passou a mensagem do Evangelho. E a gente sabe, a gente mencionou agora mesmo, que o Evangelho traz salvação, Nós trazemos uma mensagem de salvação, mas ao mesmo tempo, todo aquele que crê será salvo, todo aquele que não crê será condenado. Muitas nações não creram no Evangelho, se fecharam ao Evangelho. Certamente aquela região toda hoje, existem países novos, conjunturas políticas novas e etc. Mas a região já recebeu o Evangelho, assim como os confins da terra. Novamente, eu reenfatizo, eu amo missões, me engajo em missões, igreja é missão. Mas nós temos que entender uma coisa: o Evangelho está sendo pregado com força desde os primórdios da igreja do dia de Pentecostes. E as nações têm ouvido o Evangelho, têm aceito ou têm renegado. Esse retângulo aí é a janela 10x40, onde se concentra a maioria da população mundial. E esse mapa especificamente está mostrando a porcentagem das religiões que se encontram ali. É um lugar muito fechado por Evangelho, com muita perseguição, com muita dificuldade de se falar do Evangelho. Então o Oriente Médio tem 21 países, a África tem 12, a Ásia tem 21, a Eurásia 3 e a Europa 4. E esses são os países que compõem essa janela 10x40, que é acima do Equador, graus 10 e 40, por isso tem esse nome. Então pega esse pedaço da África, passando pelo Oriente Médio e vai até a Ásia. Esse é o nosso sertão brasileiro.
Segundo o levantamento da Ultimato, há 182 cidades no sertão brasileiro com menos de 1% de evangélicos. É uma região de difícil evangelismo, muita resistência, algumas proibições, algumas perseguições de perda de trabalho, de família e tantas outras coisas. Estejamos orando pelo Brasil, amados, e especificamente pelo sertão brasileiro, que eu diria é a nossa janela 10x40. Missões é igreja. Evangelizar a janela 10x40 ou qualquer outro povo, qualquer lugar, é missão da igreja. Devemos criar mais estratégias, orar, nos envolver, patrocinar, fazer de tudo possível para evangelizar, para cumprir o ID do Senhor. Mas eu quero enfatizar novamente e outra vez que a vinda de Jesus é iminente. Quando a trombeta soar, nós vamos ter que deixar a colheita, porque seremos chamados para nos encontrar com Ele. Então esteja preparado, Jesus está voltando e nós estamos aqui exatamente para cumprirmos o ID do Senhor até que Ele venha.